Eu já enviei alguns relatos antes, mas este é diferente. Não aconteceu comigo diretamente, aconteceu com alguém muito próxima, alguém cuja lembrança desse episódio ainda causa arrepios, mesmo depois de tantos anos. Para preservar identidades, vou chamá-la aqui de Lorena. Ela é minha prima, e tudo o que vou contar agora foi narrado por ela inúmeras vezes, sempre com a mesma expressão de medo contido no olhar. Lorena havia se mudado recentemente para a capital. Vinha de uma cidade pequena do interior e ainda não estava acostumada com o ritmo acelerado, com o barulho constante, com a sensação de estar cercada por pessoas e, ao mesmo tempo, profundamente sozinha. Durante a semana, ela se dedicava aos estudos. Nos fins de semana, sempre que podia, voltava para a cidade onde a mãe morava. Aquela casa simples era o único lugar onde ela realmente conseguia descansar. Ela sempre fez questão de viajar durante o dia. A estrada era longa, cheia de trechos escuros e pouco movimentados, e a viagem durava cerca de 4 horas e meia. Viajar de noite a deixava desconfortável. Porém, em uma sexta-feira específica, tudo saiu do controle. Ela se atrasou ao sair da faculdade, enfrentou trânsito pesado e, quando chegou à rodoviária, percebeu que havia perdido todos os horários diurnos. Restava apenas um ônibus noturno, que sairia por volta das 8 horas da noite. Lorena hesitou. Pensou em ficar na capital aquele fim de semana, mas a solidão falou mais alto. Comprou a passagem, respirou fundo e decidiu embarcar. Disse a si mesma que era só uma viagem como qualquer outra, que não havia motivo para tanto receio. Quando entrou no ônibus e encontrou sua poltrona, sentiu um pequeno alívio. O assento ao lado estava vazio. Quem costuma viajar de ônibus sabe como isso é quase um privilégio. Ela se acomodou junto à janela, colocou a bolsa no colo e pensou que poderia dormir tranquila, sem ninguém invadindo seu espaço. O ônibus partiu pontualmente. As luzes internas foram parcialmente apagadas e o silêncio começou a tomar conta do ambiente, interrompido apenas pelo som constante do motor e pelo balanço da estrada. Como de costume, aquela linha fazia algumas paradas ao longo do trajeto, em pequenos postos e vilarejos, para lanche, banheiro e embarque ou desembarque de passageiros. Na primeira parada, Lorena decidiu descer. Preferia usar o banheiro da estrada a usar o banheiro apertado do ônibus. Desceu, foi até o banheiro, lavou o rosto e voltou alguns minutos depois. Quando retornou ao seu assento, sentiu um leve incômodo. Havia um homem sentado ao seu lado. Ela disfarçou a surpresa e a frustração. Cumprimentou com educação, pediu licença para passar até a janela e pediu, de forma gentil, que ele afastasse um pouco as pernas. Ele fez isso imediatamente, com um sorriso educado e um olhar tranquilo. Foi ali que a conversa começou. No início foi apenas o básico, comentários sobre a viagem, sobre o cansaço da semana, sobre o frio da noite. Mas, pouco a pouco, o diálogo foi se aprofundando. Ele parecia interessado em ouvir. Falava pouco, mas ouvia com atenção. Lorena sentiu uma estranha sensação de conforto ao conversar com aquele desconhecido. Algo nele chamava a atenção. O perfume. Era um cheiro forte, mas agradável, diferente de qualquer perfume comum. Não era doce nem amadeirado demais. Era algo difícil de definir, quase envolvente, como se ficasse impregnado no ar ao redor dele. Por diversas vezes, Lorena teve vontade de perguntar qual perfume ele usava, mas achou aquilo íntimo demais para alguém que acabara de conhecer. A conversa seguiu por quase toda a viagem. O tempo parecia passar mais rápido. Em nenhum momento ela sentiu medo ou desconforto. Pelo contrário, sentia-se estranhamente à vontade. Quando o ônibus se aproximava da última parada antes do destino final, já era quase meia-noite. Lorena decidiu descer novamente para ir ao banheiro e comprar um lanche. Avisou o homem que já voltaria. Ele respondeu que ficaria ali, aguardando. Ela desceu,
Comprou algo rápido, foi ao banheiro e retornou ao ônibus. Foi então que percebeu algo errado. O assento ao lado estava vazio. No primeiro momento, ela pensou que ele tivesse descido também. Talvez estivesse no banheiro ou comprando algo para comer. Sentou-se e aguardou. As pessoas começaram a retornar ao ônibus. Uma a uma, ocuparam seus lugares. O motorista fechou as portas e deu partida. O homem não voltou. Lorena sentiu um incômodo crescer dentro do peito. Pensou em avisar o motorista, mas hesitou. Talvez ele estivesse no banheiro do próprio ônibus. Esperou mais alguns minutos. Nada. Decidiu então se levantar e ir até o banheiro do ônibus. Abriu a porta. Estava vazio. Voltou ao corredor, olhou ao redor. As luzes ainda estavam acesas. Observou cada poltrona, cada rosto. Não havia sinal do homem. Nenhum passageiro parecia reconhecê-lo. Confusa e começando a se sentir mal, Lorena resolveu perguntar a uma senhora sentada logo atrás se ela havia visto para onde o rapaz ao seu lado tinha ido. A resposta foi como um golpe. Com absoluta certeza, a senhora afirmou que ninguém havia viajado ao lado de Lorena durante toda a viagem. Lorena riu nervosamente, achando que fosse algum tipo de brincadeira. Mas outra passageira, sentada do lado do corredor, ouviu a conversa e confirmou a mesma coisa. A poltrona ao lado dela esteve vazia o tempo todo. Ela não discutiu. Sentiu vergonha, confusão, medo. Pensou que talvez tivesse cochilado e sonhado tudo aquilo. O cansaço, o estresse, a adaptação à vida na capital poderiam ter causado algum tipo de confusão mental. Tentando se acalmar, voltou ao seu lugar, colocou o cinto de segurança e pegou o casaco que estava estendido na poltrona ao lado. Foi nesse momento que o corpo dela gelou. O casaco estava completamente impregnado com o perfume do homem. Não havia como confundir. Não era o perfume dela. Não havia ninguém no ônibus usando aquele cheiro. Era exatamente o mesmo perfume que a acompanhara durante toda a conversa. Ali, todas as tentativas de racionalização caíram por terra. Lorena sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. As mãos tremiam, o coração batia acelerado. Ela percebeu com uma clareza assustadora que aquilo não tinha sido imaginação, nem sonho, nem cansaço. Algo esteve ali. Alguém esteve ali. E deixaram uma prova física do contato. Ela segurou o casaco junto ao peito e agradeceu silenciosamente por o ônibus já estar se aproximando da rodoviária da cidade. Durante o restante do trajeto, não conseguiu fechar os olhos. Isso aconteceu há mais de 30 anos. Até hoje, Lorena conta essa história com medo. Ela é uma pessoa de fé, religiosa, e acredita que talvez tenha sido algo maligno. Eu, sinceramente, não sei. Não descarto que tenha sido uma entidade, mas também não sinto que houve intenção de fazer mal. Talvez tenha sido apenas um espírito passageiro, alguém que precisava daquela conversa, daquela companhia, naquele trajeto específico. Nem amigo, nem inimigo. Apenas alguém que por uma noite pegou aquele ônibus e deixou seu perfume como prova de que o sobrenatural também viaja entre nós. Meu nome é Marina. Hoje tenho 22 anos e durante muito tempo hesitei em contar esse relato por medo de julgamentos, risadas ou de ouvir que tudo não passou de imaginação infantil. No entanto, quanto mais os anos passam, mais viva essa lembrança permanece dentro de mim como se tivesse acontecido ontem. O que vou contar agora aconteceu quando eu era apenas uma criança, com aproximadamente 6 para 7 anos de idade, em uma pequena cidade do interior do estado de São Paulo, um lugar simples, silencioso, onde todos se conheciam e onde o céu parecia sempre mais próximo da terra. Naquela época, eu costumava passar muitas tardes na casa da minha avó materna.
A casa dela era antiga, feita de tijolos aparentes, com um quintal grande, chão de terra batida e uma pequena horta logo na frente, onde ela cultivava alface, cebolinha, couve e alguns pés de tomate. Era um dia claro, ensolarado, daqueles em que o calor não incomoda e o vento sopra leve, trazendo o cheiro de terra e plantas. Minha mãe e minha avó estavam sentadas sob a cobertura do quintal, conversando tranquilamente. Eu brincava sozinha na horta, mexendo na terra, arrancando pequenas folhas secas e fingindo que eram ingredientes mágicos. Depois de algum tempo, comecei a me sentir cansada e resolvi me sentar em um pedaço de madeira velho que ficava em uma parte mais sombreada da horta, protegida do sol direto. Enquanto descansava, meu olhar se perdeu em direção ao quintal do vizinho, mais especificamente em um limoeiro grande e frondoso que ficava logo atrás do muro. Foi nesse momento, de forma totalmente inesperada, que algo chamou minha atenção no céu. No início, pensei que fosse algum tipo de reflexo, talvez uma nuvem diferente ou até um pássaro estranho. Mas conforme meus olhos se ajustaram, percebi que não era nada disso. No céu, acima do limoeiro, flutuavam duas figuras humanas. Elas não estavam presas ao chão, nem apoiadas em nada. Simplesmente estavam suspensas no ar. As duas figuras usavam algo que hoje consigo identificar como armaduras medievais. Eram armaduras completas, com elmos, peitorais e espadas longas, reluzindo sob a luz do sol. Não consigo descrever todos os detalhes com perfeição, pois muito tempo se passou, mas lembro claramente do brilho metálico e da forma imponente daqueles seres. O mais assustador e ao mesmo tempo fascinante é que eles estavam lutando entre si. Moviam-se como guerreiros experientes, cruzando espadas no ar, sem emitir sons audíveis até onde me lembro. Era como assistir a uma batalha silenciosa acontecendo no céu, bem diante dos meus olhos. Eu fiquei completamente paralisada, sem conseguir gritar, correr ou chamar ninguém. Apenas observava, hipnotizada pelo que estava acontecendo. De repente, a luta cessou. As duas figuras pararam ao mesmo tempo, como se tivessem recebido algum tipo de sinal invisível. Lentamente, ambos viraram o rosto na minha direção. Mesmo à distância, tive a nítida sensação de que estavam me olhando diretamente nos olhos. Meu coração disparou e um frio percorreu todo o meu corpo. Então aconteceu algo ainda mais estranho. Um dos guerreiros levantou o braço e fez um gesto que parecia um aceno. Logo em seguida, o outro fez o mesmo. Era como se estivessem se despedindo de mim. Não havia ameaça naquele gesto, nem agressividade. Pelo contrário, senti uma mistura confusa de medo, curiosidade e uma estranha sensação de paz. Poucos segundos depois, ambos começaram a desaparecer. Não foi como se tivessem voado para longe. Eles simplesmente se desfizeram diante dos meus olhos, como fumaça se dissipando no ar, até que não restou absolutamente nada. O céu voltou a ser apenas o céu azul de sempre. Fiquei alguns instantes imóvel, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Minha mente infantil não conseguia processar aquilo. Assim que consegui me mover, levantei rapidamente e comecei a procurar ao redor da casa da minha avó, olhando para o céu em todos os ângulos possíveis. Acreditei, de alguma forma, que eles poderiam estar escondidos atrás de uma nuvem ou sobrevoando outra parte do quintal. Passei um longo tempo assim, talvez cerca de 30 minutos, caminhando de um lado para o outro, com o pescoço doendo de tanto olhar para cima. Nada, nenhum sinal, nenhuma explicação, apenas o silêncio e o céu vazio. Minha mãe percebeu que algo estava errado. Ela me viu inquieta, olhando insistentemente para o céu com uma expressão de espanto no rosto. Aproximou-se e perguntou o que eu tanto observava. Naquele instante, pensei em contar tudo. As palavras quase saíram da minha boca, mas algo dentro de mim me impediu. Eu sabia, mesmo sendo criança, que ela não acreditaria.
Tive medo de ouvir que era coisa da minha cabeça, que eu estava inventando histórias. Então, engoli o que tinha para dizer e respondi apenas que não era nada. Voltei a me sentar no quintal ao lado da minha avó, tentando agir normalmente, mas por dentro, minha mente estava em caos. Passei o resto da tarde em silêncio, revivendo aquela cena repetidas vezes, com uma enorme vontade de contar a verdade, mas sem coragem para isso. Nos dias seguintes, continuei frequentando a casa da minha avó. Toda vez que chegava lá, a primeira coisa que fazia era olhar para o céu, especialmente para o local onde os guerreiros haviam aparecido. Eu tinha a esperança de vê-los novamente, de confirmar que aquilo não tinha sido fruto da minha imaginação, mas eles nunca mais voltaram. Com o passar dos anos, cresci, amadureci e tentei racionalizar o que vivi. Já pensei em inúmeras possibilidades. Poderia ter sido um sonho acordado, uma alucinação infantil, algum fenômeno que meus olhos interpretaram de forma errada. Mas nenhuma dessas explicações me convence totalmente. A lembrança é vívida demais, detalhada demais, real demais. Até hoje, não sei dizer o que eram aqueles seres. Anjos, guerreiros de outra dimensão, algo que escapou da nossa compreensão humana? Não tenho respostas. Apenas a certeza de que vi algo que foge completamente da normalidade. Nunca tive outra experiência parecida em toda a minha vida. Nunca mais vi algo sobrenatural daquela forma. Isso faz com que esse episódio seja ainda mais intrigante e perturbador. Foi como se aquele momento tivesse sido isolado no tempo, reservado apenas para mim. Decidi compartilhar esse relato agora, porque sei que existem pessoas que passam por experiências semelhantes e guardam isso em silêncio por medo de não serem levadas a sério. Talvez alguém, ao ouvir minha história, perceba que não está sozinho. Talvez existam respostas que ainda desconhecemos. Esse é o meu relato, eu sei o que vi. E mesmo sem entender, carrego essa lembrança comigo até hoje. Meu nome não importa muito, mas para este relato você pode me chamar de Marina. Na época em que tudo aconteceu, eu tinha 19 anos, morava na região do Grande ABC, em São Paulo, e até hoje carrego comigo lembranças que nunca consegui apagar completamente. Este relato é verdadeiro, contado por mim, exatamente como vivi, senti e temi. Quando eu tinha entre 14 e 15 anos, minha família se mudou para uma casa alugada em um bairro antigo e silencioso. Éramos apenas eu, minha mãe e meu pai. Eles trabalhavam o dia inteiro e só voltavam à noite, o que fazia com que eu passasse a maior parte do tempo sozinha dentro daquela casa. Desde o primeiro dia, algo ali me incomodava profundamente. Não era medo comum. Era uma sensação constante de estar sendo observada, como se houvesse mais alguém dividindo aquele espaço conosco. Antes mesmo de nos mudarmos, vizinhos comentavam que a antiga moradora era uma mulher envolvida com práticas estranhas, coisas relacionadas à feitiçaria. Diziam que ela mantinha um altar dentro da casa, encostado em um canto da sala. Quando entramos no imóvel pela primeira vez, encontramos restos de madeira fixados na parede, marcas escuras e objetos enferrujados pendurados, como se algo tivesse sido arrancado às pressas. Aquilo me causou um arrepio imediato, mas meus pais trataram como superstição. Durante os primeiros meses, tentei ignorar a sensação ruim. Porém, com o tempo, comecei a sofrer episódios constantes de paralisia do sono. Todos os dias, sempre no mesmo horário, exatamente às 8 horas da manhã, eu despertava sem conseguir me mexer, falar ou gritar. Nessas ocasiões, eu via claramente a figura de um rapaz extremamente alto, pálido demais, com cabelos claros, quase brancos, e olhos de uma cor impossível de definir. Não eram azuis nem verdes, eram vazios, opacos, sem vida. Ele usava roupas acinzentadas e parecia tão alto que precisava se curvar para não bater a cabeça no teto do meu quarto.
Às vezes, ele se sentava aos pés da minha cama. Outras vezes, apenas permanecia em pé ao meu lado, me observando por longos minutos que pareciam eternos. Sempre que surgia, havia um brilho estranho no ambiente, uma luminosidade fria e desconfortável. O medo era tão intenso que eu sentia vontade de morrer ali mesmo. Pesquisei sobre paralisia do sono e tentei me convencer de que tudo não passava de alucinação. Li artigos, relatos, explicações científicas. Por um tempo, isso me trouxe algum alívio, até o dia em que percebi que aquela presença não se limitava mais aos momentos em que eu estava dormindo. Alguns dias depois, comecei a sentir alguém se aproximando de mim em plena consciência. No sofá, na cama, na poltrona, nos cantos da casa. Eu sentia claramente quando alguém se sentava ao meu lado. O ar ficava pesado, o ambiente gelava e meu coração disparava. Criei coragem e perguntei em voz alta: "Tem alguém aí?" No início, não obtive resposta alguma, mas depois de insistir por vários dias, ouvi uma voz distante, baixa e fria, dizendo apenas um nome: Samuel. Naquele instante, meu corpo inteiro gelou. Olhei para o canto da sala e lá estava ele, o mesmo rapaz que me visitava durante a paralisia do sono. Desesperada, saí correndo para fora de casa e fiquei na rua até meu pai chegar do trabalho, entre o final da tarde e o início da noite. Não contei nada naquele dia, disse apenas que precisava de ar. No dia seguinte, tomada pela curiosidade e por algo que hoje reconheço como ingenuidade, decidi chamá-lo novamente. Eu estava de férias da escola e passava o dia inteiro sozinha. Para minha surpresa, ele apareceu. Disse que era meu amigo, que me protegia, que sabia tudo sobre mim e que estaria ao meu lado nos momentos difíceis da vida. Eu, boba e imatura, acreditei. Cheguei a pensar que pudesse ser um anjo da guarda ou algum espírito de luz. Eu o via e conversava com ele como se estivesse diante de uma pessoa comum. Com o passar do tempo, voltei às aulas, fiz novos amigos e me apaixonei por um garoto da minha idade. Foi aí que tudo começou a piorar. Sempre que eu chegava em casa, Samuel aparecia e dizia coisas horríveis sobre todos ao meu redor. Falava mal dos meus amigos, da minha família e principalmente do garoto com quem eu me envolvia. Qualquer pessoa, especialmente homens, se tornava alvo de ódio e desprezo nas palavras dele. Quando eu discutia com alguém ou me decepcionava, algo normal na adolescência, aquela entidade parecia se fortalecer. Ele se alimentava da minha tristeza, da minha raiva, da minha dor. Me influenciava a sentir ódio, a me isolar, a rejeitar todos. Passei a perder o apetite, a dormir mal, a definhar aos poucos. O que mais me assustava era a quantidade de raiva que crescia dentro de mim, sentimentos que claramente não eram meus. Assustada, resolvi contar tudo aos meus pais. Para minha surpresa, eles acreditaram em mim e prometeram me ajudar. Mesmo assim, a situação só piorava. Objetos da casa começaram a quebrar sem explicação. Máquina de lavar, geladeira, televisão, lâmpadas, nada durava. As brigas entre meus pais se tornaram constantes e eu também passei a discutir com eles. Nossa família estava se destruindo. Decidimos procurar ajuda espiritual. Fui até uma igreja e conversei com um padre jovem, recém-chegado de outra cidade. Contei tudo. Descrevi a aparência do rapaz, as coisas que ele dizia, o que vinha acontecendo comigo. Ao final, ele me olhou sério e disse que eu poderia estar enfrentando problemas psicológicos, talvez esquizofrenia. Saí de lá arrasada. Eu sabia que não estava louca. Aquilo nunca havia acontecido antes. Eu esperava ajuda espiritual, não um diagnóstico frio. Com um ambiente insustentável, meu pai decidiu que nos mudaríamos. Aquela notícia foi um alívio. No dia da mudança, enquanto a casa já estava quase vazia, fiquei sozinha na sala. Olhei para o canto onde tudo parecia começar e o vi novamente. Criei coragem e perguntei:
Você vai ficar aqui? Ele respondeu calmamente: Eu não posso ir com você. Em seguida sumiu. Desde aquele dia, nunca mais o vi dentro da minha casa. Na nova residência, tudo era diferente. Paz, tranquilidade, noites bem dormidas, nenhuma paralisia, nenhuma presença. Anos depois, apenas uma única vez, vi um rapaz muito parecido com ele andando pela rua à noite com o mesmo porte alto e expressão triste. Em segundos, desapareceu. Até hoje, passados vários anos, ainda me pergunto quem ou o que era Samuel. Um espírito perdido, uma entidade presa à casa, algo alimentado pela energia negativa ou algo pior? Nunca terei essa resposta. A única certeza que carrego é que aquilo não era bom e que jamais esquecerei o nome que não devia ser dito.